Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu tô olhando aqui o caderno que eu fiz aqui, algumas anotações, mas antes de falar, sejam todos bem-vindos aqui no canal. O número de inscritos tem aumentado e isso alegra o nosso coração, é sinal de que pessoas concordam com aquilo que Deus ele tem ministrado no nosso coração. E eu quero hoje compartilhar um assunto aqui sobre animais, né? Sobretudo um tema que fala sobre a eutanásia. Eu quero falar aqui sobre esse assunto eutanásia, mas eu quero dar um enfoque mais aos animaizinhos que são criaturas, né, de Deus. E sabe que aqui em Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, vai dizer: o justo tem consideração pelos animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Irmãs, eu estava assistindo um vídeo, né, de uma pessoa e lá ela estava falando que ela tinha um cachorrinho, o cachorrinho faleceu, né, e me veio a ideia desse vídeo e algo também que eu tenho passado, estou passando. Mas antes disso, né, eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é quando um paciente ele está fora de possibilidades terapêuticas dentro do ponto de vista humano, médico. Os médicos não têm mais condições do que fazer mais com aquele paciente e ele é desligado dos aparelhos e a pessoa falece. E com os animais também acontece a mesma coisa. De que forma, irmã Raquel? O que eu acho interessante é que quando o animalzinho ele tá novo, tá adulto, tá assim adolescente, quando você abre a porta, ele vem, ele fala, ele pula, ele beija, ele corre, ele late. Mas é uma graça e o animalzinho ele serve. Mas quando ele passa de uma idade, quando fica idoso, quando fica envelhecido, quando ele já tem até barbinhas brancas, né? Tem animais que tem até gato, cachorro, barbinha branca, quando caem os dentes e pessoas, mas quando começa a ficar doente, fica cego e até mesmo uma doença mortal, a pessoa combina lá com o veterinário de dar aquela injeção que mata os animais. Eu quero dizer assim que eu sou totalmente contra isso, eu sou a favor da vida e eu prezo pela vida. Eu acredito que quem tira a vida e quem dá a vida é Deus, é o próprio Deus, né? Aqui em casa eu tenho uma gata que já é bastante idosa, inclusive ela já perdeu os dentes aqui da frente e ela foi acometida de uma doença, mas graças a Deus que o veterinário retirou, removeu. Mas assim, eu não quero generalizar, né? Eu não quero generalizar, mas como diz a palavra aqui em Provérbios 12, 10, o justo tem consideração pelos animais e afeições dos ímpios são cruéis. Animais e pessoas não são descartáveis. Serviu quando tá bem, quando tá correndo, quando tá pulando e depois quando não serve mais, a gente resolve, né? Com aquela injeção letal e o médico veterinário ele vai ser favorável para ele mesmo. Eu não quero que você tome isso como um julgamento, mas é apenas o meu posicionamento e aquilo que eu acredito. Eu sou a favor da vida. E se nós falamos que somos de Deus e Deus é quem dá essa vida, então eu não acho isso coerente. Eu não acredito que isso seja coerente. E sabe que a única diferença dos animais para as pessoas é que nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, enquanto que os animais eles têm corpo e alma. Eles têm memória afetiva. A diferença também nossa para os animais é que nós temos a capacidade de dominar a matéria. Tudo que nós sentimos, eles sentem fome, eles sentem dor, eles sentem desejo sexual da cruza, né, lá. Também eles dormem, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm personalidade, eles têm temperamentos. Então, assim, então, dentro desse ponto de vista, eu disse que nós temos a capacidade de dominar a matéria. Por exemplo, se eu tenho fome, eu posso dominar a minha matéria e dizer, eu não vou comer, eu vou jejuar por conta disso, disso, disso.
Se eu estou com vontade de dormir, eu decido dominar a minha matéria e dizer, eu não vou dormir, mas eu vou passar a noite inteira em oração, em uma vigília de oração. Eu tenho esse poder de dominar a matéria. Se a pessoa que não é casada sente desejo sexual, bom, eu não vou fornicar porque eu não sou uma pessoa, um casado ou uma casada, isso é proibido e a palavra de Deus condena isso. Então, a diferença é que nós, seres humanos, temos o poder de dominar a matéria. Enquanto que os animais, não, eles sentem vontade, eles cruzam lá, né, entre eles mesmos. Mas eu quero dizer aqui, em Eclesiastes 3,18 vai dizer, disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens que Deus os provaria, para que assim pudessem ver os que são em si mesmos como os animais. Salmos 49,12 vai dizer, todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Amém? Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas pessoas até da nossa própria fé cristã têm sido muito ruins para os seus animaizinhos. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude, que Deus abençoe. Paz.